Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Feliz Páscoa a todos, amém? Que Jesus seja o nosso Cordeiro, amém? Eu queria pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Graças a Deus. Feliz com Deus, que é fiel para conosco, com a sua igreja. Quero agradecer ao pastor Joel pelo convite, amém? Amém. Vamos aguardar a tradução, amém? Creio que há necessidade da tradução. Amém? Enquanto a tradutora vai vir aí, você vai abrindo aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20. Amém? Segundo a orientação do pastor, né? Tem alguém que há necessidade de tradução aqui hoje? Tem a mama da barba, né? A mama, ok, amém. Não vamos precisar da tradutora, pastor, amém? Glória a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Buona Páscoa. Avete mangiato bene? Picanha, lentilha, maiale, peixe. Adesso mangeremo il pane della vita, amém? Adesso è l'alimento più importante della giornata, né? Della Páscoa, né? Amém? Vado em português, amém? Vamos nos alimentar do pão da vida, amém? Adesso ti alimenteremo coi pane della vita, amém? João capítulo 20. Giovanni capitolo 20. Eu vou ler em português. Leggerò in portoghese. Está escrito assim: C'è scritto così. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi até o sepulcro e viu que a pedra que se fechava à entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entrando, o outro discípulo correu mais do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. E Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro também entrou, esse viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido, de acordo com as Escrituras, que era necessário Jesus ressuscitasse dos mortos. Assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que ele era. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocastes e eu o levarei. Então Jesus o chamou: Maria. Ela voltando-se, exclamou também em aramaico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai encontrar os meus irmãos e diz-lhes: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos e viu o Senhor e contou-lhes tudo o que o Senhor lhes dissera. Então, final 20, amém? Então, ao entrar do dia 1º da semana, os discípulos estavam reunidos na parte da tarde, com as portas trancadas, e por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Alequim, paz seja convosco, amém? Fina aqui, possamos acomodar, amém? Potete accomodarvi. Graças a Deus. O texto, foi necessário ler o texto longo. È stato necessario leggere un testo un pochettino più lungo para que nós compreendêssemos per riuscire a comprendere o conteúdo, il contenuto, il contesto da mensagem. del messaggio. Amém? Amém? Hoje é domingo de Páscoa, Oggi è domenica di Pasqua, culto da família. culto della famiglia. E eu vejo aqui E io vedo qui
Um dia muito importante. un giorno molto importante, Um domingo, né? una domenica, Onde as famílias deveriam estar festejando. dove le famiglie dovevano stare in festa, Mas eles estavam em luto. ma loro erano in lutto Porque tinha morrido perché era morto o grande mestre. il grande O maestro, grande Raboni, né? il grande Rabboni. E nesse domingo, In questa domenica que eles haviam se esquecido, che loro si erano dimenticati, como nós lemos aqui, come abbiamo appena letto qui, eles não tinham compreendido loro non avevano ancora capito que Jesus deveria ressuscitar no terceiro dia. che Gesù doveva risuscitare al terzo giorno. O que eu vejo aqui, Quello che vedo qui que a primeira pessoa que Jesus vem a se apresentar è che la prima persona che Gesù si presenta é para as mulheres. è per le donne. Por isso a importância das mulheres na vida dos homens. Per questo l'importanza delle donne nella vita degli A uomini, importância das mulheres na família, l'importanza delle donne nella famiglia, que muitas vezes não é valorizada. che tante volte non sono valorizzate. As mulheres se levantam primeiro, que eu entendo aqui, amém? Le donne si alzano al primo, da quello che ho capito qui. Amen? Né? Seguramente as mulheres dormem menos do que os homens, Sicuramente le donne dormono di meno che gli uomini, porque elas vão dormir mais por último perché dormono per l'ultimo e se levantam primo, né? e si alzano per primo. E graças a Deus por isso, E né? grazie a Dio per questo. O problema é que elas insistem que a gente tem que ser igual a elas, né? Il problema è che loro insistono che dobbiamo essere uguali. Mulher é forte, irmão. Le donne sono forti, Não fratelli. pense que mulher é fraca, hein? Non pensate che le donne sono A deboli. Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, La Bibbia dice che le donne sono è il vaso più né? fragile, Porque elas se aquebrantam mais facilmente, perché si quebrantano più facilmente, mas elas são fortes. ma sono forti. Ao homem foi dada a força física, All'uomo è stato donato la forza fisica, mas a mulher ma alla donna a resistência la resistenza de levantar de manhãzinho, di alzarsi al mattino, antes mesmo de qualquer discípulo. prima ancora di qualsiasi discepolo. As mulheres vão até lá Le donne vanno lì para poder passar unguento no corpo do mestre, per poter passare un unguento al corpo del maestro, porque não tiveram tempo. perché non hanno avuto tempo. Enterraram ele correndo. Li hanno sepultato di fretta. Então elas foram lá cuidar do corpo do mestre. Quindi sono andato a prendersi cura del corpo del maestro. E elas não imaginavam que ele ressuscitaria. E loro non hanno immaginato che lui risusciterebbe. Eu entendo, lendo a Bíblia, Io capisco, leggendo la Bibbia, que quando elas voltam a avisar a Pedro e aos discípulos, che quando loro ritornano a parlare con Pietro e i discepoli, e que vem Pedro e João vêm correndo, né? e che arrivano Pietro e Giovanni di corsa, Súbito depois que Pedro e João vão embora, subito dopo che Pietro e Giovanni vanno via, porque viram que o sepulcro era vazio, perché hanno visto che il sepolcro era vuoto. a Bíblia vai dizer que somente Maria Madalena ficou ali. La Bibbia ti dirà che soltanto Maria Maddalena è rimasta lì. As outras mulheres, como Maria, mãe de Jesus, Le altre donne, come Maria, mamma di Gesù, já não estavam mais ali. non erano più lì, Mas a insistência de Maria Madalena, ma l'insistenza di Maria Maddalena, ela ficou ali no sepulcro, lei è rimasta lì nel sepolcro, fazendo uma vigília, né? facendo una veglia. Aonde que está o corpo do meu mestre? Dove è il corpo del mio mestre? Tanto é que ela vê dois anjos Tanto che ha visto due angeli e disse: onde vocês colocaram o corpo do meu mestre? e gli ha chiesto: dove voi avete messo il corpo del mio Me mestre? fala que eu irei buscá-lo. Ditemi che io vado a O prenderlo. que eu aprendo? Quello che imparo. Quem quer ver Jesus Chi vuole vedere tem que Gesù insistir, deve insistere, tem que buscar, deve cercare, não pode desistir. non può desistere, non può mollare. Ela teve a honra de ser a primeira, Lei ha avuto l'onore di essere la prima, Maria Madalena, Maria da Maddalena, qual foi expulso 7 demônios. da quale è stato espulso sette demoni. A Bíblia diz La Bibbia dice que aonde abundou o pecado, che dove ha abitato il peccato, superabundou a graça. superabbondato è la A grazia. quem mais foi pecado, A chi ha più Mais peccato, pecou. a chi ha peccato di più mais foi perdoado. è stato perdonato.
Quem aqui recebeu o perdão de Jesus como eu? Chi qui ha ricevuto il perdono di Gesù Quem come é grato me? a Jesus como eu? Chi è grato a Gesù come me? Quem é grato a Jesus Chi è grato a Gesù não abandona a casa de Deus. non molla la casa di Dio Insiste na presença e de Deus. insiste nella presenza di Não é Dio. qualquer vento que me tira da casa de Non Deus. è qualsiasi vento che mi toglie dalla presenza di Dio. Qualquer coisinha, muita gente está abandonando a casa de Deus. Qualsiasi vento le persone abbandonano la casa di Dio. Até parece que Jesus perdoou só os pecadinhos só. Ma sembra che Gesù perdona soltanto i piccoli peccati. Jesus perdoou todos os pecados. Ma Gesù ha perdonato tutti i peccati. Maria Madalena era, segundo algumas histórias, diz que ela era prostituta. La Maria Maddalena, secondo alcune storie, dicono che era una prostituta. Não podemos afirmar. Non si può affermare. Imagina quanto pecado, Immaginate quanto peccato, quantos traumas, quanti traumi, quantos pactos de sangue relacionais que ela teve. Né? quanti patti di sangue relazionale ha avuto Por causa da grandeza dos seus pecados. per conto della grandezza dei suoi peccati. Também era a grandeza da gratidão. Comunque era la grandezza della gratitudine. Quando você vê um irmão dando muito glória a Deus ali atrás, meu irmão, Quando tu vedi un fratello che dà tanto gloria a Dio lì não se indietro, incomoda com ele não. non incomodatevi con É porque ele questo. recebeu muito perdão de È perché ha Deus. ricevuto tanto perdono Aquilo di que o homem Dio. não ia perdoar, Quello che l'uomo non perdonerebbe. Jesus perdoou. Gesù ha perdonato. Aquilo que ninguém esquece o que você Quello che fez, nessuno ha dimenticato quello che hai Jesus fatto. esquece o que você Gesù si fez. dimentica quello che hai É fatto. o único que te dá uma segunda È oportunidade. l'unico che ti dà la seconda opportunità. O homem não esquece, L'uomo non dimentica, mas Deus esquece. ma Dio sì. Ele já não te chama mais de mentiroso, Lui non ti chiama più di bugiardo, de pecador. di peccatore. Ele chama de meu filho. Lui ti chiama di mio Mia figlio, figlia. mia figlia. Ele apaga todos os pecados. Lui appaga ogni peccato. Maria Madalena Maria Maddalena foi a primeira a ver Jesus. è stata prima a vedere Gesù. Mulher é abençoada. Mule benedetta. Nós homens, Noi uomini, loro uomini, como família, come famiglia, temos o nosso cômpito. hanno il suo compito. Eu estava falando dentro do carro com a minha esposa. Io stavo parlando riguardo a questo con mia moglie nella macchina. Muitas famílias Tante famiglie estão sofrendo, stanno in sofferenza, falando até de divórcio, parlando anche di divorzio, porque o marido não está fazendo o papel de marido perché il marito non fa il suo ruolo di marito e a mulher também não colabora. e anche la donna non collabora. Não vou dar a culpa só ao homem não, Non né? daremo la colpa solo all'uomo, Que a no? Bíblia diz Perché la Bibbia que dice a mulher sábia, che la donna saggia, ela edifica a casa. lei edifica la casa. Então é a mulher que edifica a casa, E quindi è la donna che edifica la casa. mas a louca destrói. Ma la pazza distrugge. Portanto, a mulher tem que ter paciência, Quindi la donna deve avere pazienza. porque nós homens, Perché loro uomini, até que nós diventamos maduros, finché loro diventano maturi, precisa de muito tempo. c'è bisogno di tanto tempo. Eu depois dos 50, E dopo i 50, que eu fiz 50, che lui ha fatto 50, que eu il tô pastore. pegando a posição de marido. Perché io sto prendendo la posizione di marito. Minha esposa está aqui, La mia moglie è qui, ela sabe disso. lei sa di questo. Eu não faço mais aqueles biquinhos, Io non faccio più quel becco, 2 dias sem se falar. 2 giorni senza O parlarsi. Espírito Santo não deixa mais. Lo Spirito Santo non mi lascia più. Eu amadureci, Io sono diventato più maturo. posso ficar nervoso, Posso diventare un po' nervoso, chateado, arrabiado, arrabbiato, mas daqui uns minutos ma fra pochi minuti eu tenho que ir lá dar um abraço. io devo andare lì e dargli un abbraccio. É difícil. È O difficile, cômpito nosso é difícil. questo nostro compito è difficile, Mas se torna fácil se a mulher ajudar, né? ma diventa più facile se la donna ti aiuta. A minha esposa dizia para mim, La mia moglie mi diceva, abrindo o coração para mim, aprendo il suo cuore a me. o homem quando não faz o seu dever, L'uomo quando non fa il suo compito, il suo dovere, a mulher perde até a atração por ele. la donna perde anche l'attrazione per lui. E não é só ser um galante, né? E non è essere un galante, É ser um pai presente, essere un papà presente, homem que investe na mulher, un uomo che investe nella donna, homem que protege a mulher. un uomo che protegge la donna. Esse é o homem que a mulher espera. Questo è l'uomo che la donna si aspetta. Um homem, não um bambino, né? Un uomo, non un bambino, Né? Que não fica, né? Como se diz, aquela palavra italiana que diz, que faz capricho, né? Que não faz capricho, un uomo che è un bambino che fa dei capricci. né? Homem, amém? Un uomo,
Amen? as famílias estão tendo problemas. Le famiglie stanno avendo dei problemi. Sempre tiveram Hanno sempre avuto e sempre vão ter, e avranno sempre. até que Jesus entra dentro da tua casa. Finché Gesù arriva dentro casa tua. Quando Jesus é o mediador, Quando Gesù è il mediatore. e ele dorme também no meio do seu leito, Lui da sua dorme cama, anche al mezzo del tuo letto. aí as coisas vão andar bem. Lì le cose andranno Minha bene. casa só mudou quando Jesus entrou lá. La mia casa è cambiata quando Gesù è entrato lì. Amém? E às vezes Jesus tem que dar uns gritos lá dentro. E a volte Gesù deve dare qualche urlo lì dentro. Amém, igreja? Amen? Nós vimos aqui Noi abbiamo visto qui o teatro que foi feito aqui, il teatro che è stato fatto qui, que contou a história de Cristo, che né? ha raccontato la storia di Cristo. E daqui a pouco eu quero dar fazer uma retrospectiva E fra poco voglio fare un riassunto di questo, para que nós compreendamos a importância desse dia, perché noi riusciremo a comprendere l'importanza di questo dessa giorno, festa de Páscoa, di questa festa di que Pasqua, se é stata introdotta lá no Egito che è stata introdotta all'Egitto mais de 4.000 anos atrás, più di 3-4 mila anni fa, onde as famílias deveriam se reunir. dove le famiglie dovevano raggiungersi. Por isso eu perguntei, vocês tiveram um bom almoço, né? Per questo vi ho chiesto, avete avuto un buon pranzo? Porque é uma ordenança. Perché è una ordinanza. Reunir a família, Raggiungere la famiglia, fazer uma oração em família, fare una preghiera in famiglia né? E comer o Cordeiro Santo, né? e mangiare l'agnello santo Ou a picanha santa, o né? anche la picanha santa. Nem todos comeram picanha aqui, né? Non tutti hanno mangiato picanha qui. Aqui se come peixe, né? Qui si mangia pesce. Agora sobrou picanha para nós, pastor. Allora è rimasta la picanha per noi, pastore. Essa é uma das festas mais importantes do cristianismo. Questa è una delle feste più importanti del cristianesimo. Mais do que o Natal, Più che il Natale, que não está na Bíblia, che non c'è nella Bibbia, mais do que o dia de Pentecostes, più che il giorno del Pentecoste, que são 50 dias após a Páscoa, che sono 50 giorni dopo la Pasqua, porque sem Jesus ter ressuscitado, perché senza che Gesù sia risuscitato, não viria o Espírito Santo. non verrebbe lo Spirito Santo E nós não seríamos pentecostais. e noi non sarebbero dei pentecostali, Não teríamos o poder que vem do alto. non avremo il potere che viene dall'alto. Nós temos que passar pela Páscoa. Noi dobbiamo passare per la Pasqua. E era alguns dias a Páscoa, E erano alcuni giorni la Pasqua que se começava a festa da Páscoa, che si iniziava la festa della Pasqua, preparando para comemorar a liberação do povo. preparandosi per commemorare la liberazione del popolo. Amém, igreja? Amen, Chiesa. E nesse período de preparação, E in questo periodo di preparazione, onde a família se reúne, dove la famiglia si raggiunge, a Bíblia vai dizer, la Bibbia ti dirà, ou menos está escrito, o almeno c'è scritto, que Jesus morreu numa sexta-feira. che Gesù è morto un venerdì. Todos estão de acordo com isso ou não? Tutti sono d'accordo con questo o no? Ninguém levantou a mão, ninguém é de acordo, né? Nessuno è d'accordo? Então vou ler a palavra. Io leggerò la parola. João capítulo 19, 31. Giovanni capitolo 19, 31. Se quiser colocar aqui no... Se potete mettere sullo schermo. Senão eu abro aqui. Eu quero tirar essa dúvida, irmãos, Io voglio togliere questo dubbio, fratelli, porque a gente estuda teologia. perché noi studiamo teologia E a teologia, e la teologia, com a vida cristã de quase 2000 anos, con la vita cristiana di quasi 2000 anni, nós sabemos noi sappiamo que Jesus morreu na sexta. che Gesù è morto un venerdì, Mas tem gente que não acredita, ma ci sono persone che non credono. né? Um dia eu falei aqui que Jesus morreu na sexta. Un giorno io ho detto che Gesù è morto nel venerdì. Depois do culto, quando eu desci aqui para baixo, Dopo il culto, quando sono sceso, irmão me procurou. un fratello mi ha cercato. E eu pensei, vai me entregar uma profecia. Io ho pensato, mi consegnerà una profezia? Tem algo de Deus para te dizer. C'è qualcosa di Dio da dirti? Eu estava na prova, Io ero in un periodo difficile, meu coração estava agitado. il mio cuore era un po' agitato. Deus vai falar comigo. Dio parlerà con me. E a pessoa disse, E la persona dice, você tem que parar de pregar isso. tu devi fermarsi di pregare questo. O que, irmão? Cosa, fratello? Que Jesus morreu na sexta. Che Gesù è morto in venerdì. Eu estou pregando a palavra. Ma io sto predicando la parola. Não, segundo não sei quem, os professores da internet, Non so, secondo un qualcuno che è un maestro nell'internet, diz que Jesus morreu na quarta. dice che Gesù è morto in un mercoledì. Me repreendeu aqui. Mi ha ripreso qui. Todos creem que Jesus morreu na sexta? Tutti credono che Gesù è morto in venerdì? Amém? Então posso Amém? continuar. É a Posso maioria, continuare? né? È A la maioria crê, maggioranza? amém?
La maggioranza crede, Porque senão eu desço daqui no final do culto, alguém vai me procurar de novo. se né? no poi io scendo qua alla fine del culto e qualcuno mi cercherà di nuovo. Eu saí daqui triste aquele dia. Io sono uscito di qua triste quel Porque a pessoa giorno. disse que era o Espírito Santo que estava usando ele. E la persona ha detto che è lo Spirito Santo che li stava usando. Amém. Amen. João 19:31, só para Giovanni 19:31 está escrito assim. c'è scritto così. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado. A Bíblia está dizendo que é véspera de um sábado. La Bibbia ci sta raccontando che è vespera è vicino al sabato. Para mim é sexta. Per me è venerdì. Ah, mas pastor, é Shabat. Ah, ma pastore è Shabbat. Shabat não é sábado. Shabbat non è sabato, Pelo amor de Deus. ma per l'amore di Dio. Vamos voltar para a escola, né? Torniamo alla scuola. Especialmente um dia sagrado. Os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Amém? Marcos 15:42, Lucas 23:44. Marco 15:42, Luca E Lucas 23:44. 23:44. Lê a casa. Leggete a casa. Amém? Amen? Detto questo, Detto questo, dito isto, né? A Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: muito desejei comer essa Páscoa. com la vocês." Bibbia ti dirà così, che Gesù ha detto, io ho tanto desiderato mangiare di questa Pasqua. Está em Lucas 22:15. C'è in Luca 22:15. E a Páscoa de Jesus E la Pasqua di Gesù começou na quinta-feira à noite. è iniziato in un giovedì sera. Giovedì sera. Ele começou na primeira vigília da noite. È iniziato nella prima veglia della A notte. prima vigília da noite La prima veglia della notte era entre as 18 e as 21. era entro le 18 e 21. Jesus celebrou a Santa Ceia. Gesù ha celebrato la Santa Cena, Lavou o pé dos discípulos. ha lavato i piedi dei discepoli, Deu exemplo de humildade. ha dato un esempio di umiltà, Porque ele não ia mais estar aqui com eles. perché lui non sarebbe più lì con loro, Então ele não queria que ninguém sorbebecesse o coração. quindi lui non voleva che nessuno Sorbebecesse. Como se diz? Orgulhasse, né? Se é orgulhoso de core, né? diventasse soberbo del Soberbo cuore. de core. Anunciou o traidor Ha annunciato il traditore e saiu para o Getsemane. e è uscito al Getsemani, Nella segunda vigília, nella seconda veglia, que ia das 9 até a che meia-noite. sarebbe dalle 21 alle 24. Nós vimos aqui a interpretação do teatro. Noi abbiamo visto qua la interpretazione del teatro. Jesus no jardim do Getsemane, Gesù nel giardino del Getsemani, aonde ele chorou gotas de sangue. dove lui ha pianto le gocce di sangue. E o traidor chegou. E il traditore è arrivato. Prenderam Jesus. Hanno preso Gesù. Na terceira vigília, Nella terza veglia ocorreu a traição, è successo il tradimento, que é entre meia-noite e 3 da manhã. che è entro le 24 e 3 di mattina, 3 di notte. Dali para frente foi só sofrimentos, irmãos. Da lì avanti è stato soltanto sofferenza, fratelli. Pedro que nega Jesus. Pietro che renega Gesù, Ele por causa de uma acusa política é levado até Caifás. lui ha fatto un'accusa Annas. politica e le è stato portato Da Caifás. a Caifás, Da Caifás a Anás. da Caifás a Annas. E eles criaram um tribunal falso, Loro hanno creato un tribunale falso com falsas acusações con delle false accuse de blasfêmias. di blasfeme. Era uma questão política, Era una questione politica, porque Jesus ia virar o rei, o capo dos judeus, né? perché Gesù doveva tornarsi il capo dei giudei. Então eles vamos mentir, E loro hanno uma detto, falsa acusa facciamo una falsa para accusa condenar. per condannare. Caifás manda para Herodes, Caifás manda per Erodes, Herodes manda para Pilatos, Erodes manda a Não. Pilates, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos. Pilates manda a Erodes, Erodes manda a Pilates. E Jesus, num complô, E Gesù in un complot é stato julgado è stato giudicato culpevole colpevole de algo que ele não fez. di qualcosa che non ha fatto. Isso da quinta para a sexta. E questo da un giovedì al venerdì. E aí começou o sofrimento. E lì è iniziata la E sofferenza nós vimos aqui. che noi abbiamo visto Não qui. tem como não se emocionar. Non c'è come non emozionarsi. Das 3 às 6 da manhã, Dalle 3 alle 6 di mattino, que era a quarta vigília, che era la quarta veglia, foi só sofrimento. è stato soltanto sofferenza.
A crucificação foi da hora 6 da manhã até as 9 da manhã. La crucificazione è stata dalle 6 alle 9 del mattino, Chamado hora terça. chiamata l'ora terza. Jesus é levado até a cruz Gesù è portato fino alla croce para pagar os meus e os teus per pecados. pagare i miei e i tuoi peccati. Ali começou o sofrimento. Lì è iniziata la sofferenza. Jesus diz: perdoa que eles não sabem o que fazem. Gesù ha detto: perdonatevi che non sapete cosa fanno. Ali aconteceu a inauguração do paraíso. Là è successo l'inaugurazione del paradiso. 2 ladrões, 2 ladri, um à direita e à esquerda. uno da destra e un altro a sinistra. Alguém negou a graça de Jesus. Qualcuno ha negato la grazia di Gesù. Alguém zombou de Jesus na cruz. Qualcuno ha bulinato la grazia Estava di Gesù. befando de Jesus, né? Stavano Befando, né? beffando di Gesù. Blasfêmias de Jesus. Blasfemia di Ali Gesù. aconteceu a primeira salvação, È successo la prima salvezza, a inauguração do paraíso. l'inaugurazione del paradiso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ancora oggi sarai con me nel ricordam? paradiso. E também aconteceu a primeira negação da graça. E è successo anche la prima volta che hanno negato Recusaram la a grazia. graça. Hanno rifiutato la grazia. Eu me lembro de uma história que aconteceu nos Estados Unidos, Io mi ricordo una storia che è successa negli Stati Uniti, que um jovem cometeu um crime che un giovane ha commesso un crimine no tempo do faroeste ainda, nel tempo del Far West ancora, e foi dado pena de morte. e gli è stato dato la pena di morte. Colocaram ele na prisão, Li hanno messo nella prigione, prepararam a forca. hanno preparato la forca, Deveria morrer empiqueado, né? doveva morire picchiato, Porque ele era muito jovem. perché lui era molto giovane. Toda a cidade começou a rogar por ele. Tutta la città ha iniziato a pregare per lui, Pro juiz, né? al giudice. Ele é muito jovem, dá uma chance. Lui è molto giovane, dategli un'opportunità. O juiz resolveu dar uma oportunidade. Il giudice ha deciso di dargli una nuova opportunità. Ele escreveu a carta de soltura, Lui ha scritto la lettera di liberazione, né? liberazione, Colocou dentro de uma Bíblia. ha messo dentro una Bibbia, Foi até a prisão è andato fino alla prigione e disse, vestido como, né? Eu e o pastor Joel estamos aqui elegante, né? e disse, era vestito come il pastore Vantui e il pastore Joel eleganti, E disse: jovem, eu tenho aqui algo de Deus para você. e ha detto: giovane, io ho qualcosa di Dio per te, Algo que vai te ajudar, qualcosa che ti aiuterà, que te libertará. che ti libererà. E aquele jovem disse assim: E quel giovane ha detto così: vai para lá com essa Bíblia. vada via con questa Bibbia, Vai embora daqui. Pensou que era um pastor. andate via, perché lui ha creduto che era un pastore. Vem falar de Jesus para mim agora? Vieni a parlare di Gesù per me Quer me adesso? converter agora? Vuoi convertirmi adesso? Vai embora daqui. Vada via. Mas eu tenho algo de Deus para você aqui. Ma io ho qualcosa di Dio per te qui. Ele disse alguns palavrões. Lui ha detto qualche parole brutte. Mandou embora o juiz. Le ha mandato via il giudice. Depois que o juiz foi embora, Dopo che il giudice è andato via, o homem o carcereiro il carceriero veio até ele e falou: jovem, o que você acabou de fazer? ha detto: giovane, ma cosa hai appena fatto? Eu não quero saber disso, Ma io non de voglio religião. sapere di religione. Mas aquele ali não era pastor. Ma lui non era un pastore, Ele era o juiz. lui era il giudice. E ele tinha a sua liberdade dentro daquela Bíblia. E lui aveva la lettera di liberazione dentro quella Bibbia. Aquele jovem colocou a mão na cabeça. Quel giovane ha messo la mano in O testa que eu fiz? e ha detto: cosa ho fatto? Agora, o jornal da cidade, que era tudo impresso ainda, né? Allora il giornale della città, che era ancora impresso, Veio fazer uma entrevista com ele, gli ha fatto un'intervista, que era normal. che era normale Ele da devia morrer fare. no dia seguinte. Lui doveva morire il giorno dopo. Ele disse assim: eu quero que escreva no jornal Lui ha detto: io voglio che scrivete nel giornale que eu estou morrendo, che io sto per morire, não a causa do meu pecado, non per conto del mio peccato, mas porque eu recusei a ma graça de per Deus. conto che io ho negato la grazia di Dio. Quantos de nós estamos recusando a graça de Deus? Quanti di noi stiamo negando la grazia di Dio? Quantas vezes nós falamos de Cristo, Quante volte noi parliamo di Cristo, convidamos para vir na casa de Deus invitiamo per venire nella casa di Dio e dizemos: aqui tem algo de Deus para e você, diciamo: qui c'è qualcosa
qualcosa di Dio per E te, eles dizem, eu não quero nada com a religião. e loro dicono io non voglio niente nulla É con la a graça religione. recusada È la grazia rifiutata que nós aceitamos ela, amém, che noi igreja? abbiamo accettato E questo. somos Amen? salvos pela graça, amém? Siamo salvati per la grazia. Graças a Deus. Grazie a Dio. A Bíblia vai dizer La Bibbia ti dirà que na hora sexta, che nell'ora sesta do meio-dia del mezzogiorno até as 3 da tarde, fino alle 3 di pomeriggio fez uma grande escuridão. è successo un buio. O tempo, as trevas se escureceram. Il tempo, le Alle tenebre, né? le tenebre sono apparite. E quando foi às 3 da tarde, E quando a hora nona, e quando è arrivato l'ora nona alle 3 di pomeriggio, Jesus dá o brado na cruz. Gesù dà il brado nella croce. Teletestai. Teletestai. Tenetestai. Está cumprido. È compiuto. E ele entregou o seu espírito. E lui ha consegnato il suo spirito. A obra foi completada. L'opera è stata compiuta. Agora Jesus morreu. Adesso Gesù è morto. Nós vimos aqui a encenação. Noi abbiamo visto qua nel teatro. Pegaram o corpo dele. Hanno preso il suo corpo. Das 5 às 18. Dalle 5 Das 3 às 6 da tarde, desculpa. dalle 15 alle 18 di pomeriggio. Como nós lemos aqui. Come abbiamo visto qui. Eles correram enterrar Jesus. Loro sono usciti in corsa a seppellire Gesù. Porque não estava chegando o sábado. Perché stava arrivando il sabato. E no sábado o judeu não trabalha. E nel sabato i giudei non lavorano. O sábado foi de silêncio. Il sabato è stato di silenzio. Mas nós vemos aqui que no primeiro dia da semana, Ma noi abbiamo visto qui che nel primo giorno della settimana Maria Madalena e as outras mulheres Maria Maddalena e le altre donne foram até o sepulcro. sono andate fino al sepolcro. Isso era de manhãzinha cedo. E questo era mattina presto. Era entre as 5 e 6 da manhã. Era entro le 5 e 6 della mattina. Estava ainda escuro. Era ancora buio. E elas chegam lá. E loro sono arrivate E lì. nós vimos aqui. Noi abbiamo visto O corpo qui. dele não estava mais lá. Il suo corpo non era più lì. Algo tinha acontecido. Qualcosa era successo. A obra estava cumprida. L'opera era già compiuta. E elas não tinham entendido ainda. E loro non avevano ancora capito. Mas estava chegando a boa notícia. Ma stava arrivando la buona notizia. Jesus disse: vai, avisa os meus irmãos Gesù ha detto: vai e parla ai miei fratelli que eu ressuscitei, che io sono risuscitato, que eu vou encontrar com eles. che io vi troverò. A Bíblia diz um pouco avante em João 20 La Bibbia dice un po' più avanti in Giovanni 20 que eles estavam reunidos num lugar. che loro erano radunati in un posto. Era na parte da tarde daquele primeiro dia. Era dalla parte del pomeriggio di quel No giorno. domingo de Páscoa à Della tarde. domenica di Pasqua di Ele pomeriggio. ressuscitou de manhã cedo. Lui è risuscitato al mattino. Avisou os seus Ha discípulos. avvisato i suoi discepoli À tarde do pomeriggio daquele primeiro dia. del pomeriggio di quel primo giorno. Num domingo de Páscoa como hoje, agora nesse horário. Una domenica di Pasqua più o meno in questo orario. Jesus com as portas trancadas atravessou a parede. Gesù con le porte chiuse ha attraversato il muro E disse: a paz seja convosco. e ha detto: la pace sia con voi. Abriu as mãos. Ha aperto le mani, Mostrou o sinal gli ha fatto vedere i segnali de que era ele mesmo. di chi era lui Para que ninguém veramente, tivesse dúvida. perché nessuno avesse dei dubbi. Ele ressuscitou. Lui è risuscitato. Graças a Deus. Glórias Grazie a a Dio, Deus. gloria a Dio. Tem um monólogo que diz, C'è un monologo che fala bem assim. dice così. Alguém disse: o ferro é forte. Qualcuno ha detto: il ferro è forte. O ferro disse: não, eu não sou forte. Il ferro ha detto: io non sono forte. Forte é o fogo. Forte è il fuoco. Porque o fogo me derrete. Perché il fuoco mi fa scioglie. Agora o fogo diz: não, forte é a água. Il fuoco ha detto: no, il forte è l'acqua. Porque a água pode me apagar. Perché l'acqua mi appaia. Alguém disse: água, então você é forte. Adesso qualcuno ha detto: acqua, ma tu sei forte. A água disse: não, L'acqua ha forte é detto: o sol. no, forte è il sole. Porque o sol me escalda, me faz evaporar. Perché il sole mi scalda e mi fa evaporare. E alguém disse: ah, então o sol, você é forte, sol. E qualcuno ha detto: allora il sole, tu sei forte, O il sol sole. disse: eu forte? Il sole ha detto: io forte. Forte é a nuvem. Forte è la nuvola. Porque a nuvem se entra na minha frente, eu não consigo passar. Perché se la nuvola entra davanti a me io non riesco a passare. Nuvem, você é forte. Nuvole, tu sei forte. A nuvem forte é a montanha. La nuvola
ele dice forte è la montagna. Porque eu bato contra a montanha, ela não se move. Perché io mi sbatto contro la montagna e lei non si muove. Então forte é a montanha. Allora forte è la montagna. A montanha disse forte eu? La montagna ha detto forte io. Forte é o homem. Forte è uomo. Criou maquinários. Che ha creato delle E macchine. me derruba. E mi lascia per terra. E me faz em pequenos pedaços de pedra. Mi fa in piccoli pezzi di pietra. Alguém disse, homem, você é forte. Qualcuno ha detto, uomo, tu sei forte. O homem disse, eu forte. L'uomo ha detto, io forte. Eu vivo 70 anos. Io vivo 70 anni. Depois a morte me pega. Dopo la morte mi arriva. Forte é a morte. Forte è la morte. Alguém disse, morte, você é forte. Qualcuno ha detto, morte, tu sei forte. A morte disse, forte eu? La morte ha detto, forte Eu pensava que era forte. Io pensavo di essere Mas forte. Jesus Cristo de Nazaré, Ma Gesù Cristo di depois de Nazaré, 3 dias, dopo 3 giorni, tomou a minha chave ha preso la e mia disse, chiave. aonde está inferno a sua vitória? E adesso Aonde está inferno a tua dove vitória? è inferno la tua vittoria? Adeus seu aguilhão, a morte. Dove è il tuo aguiglione la morte? Desconfita foi na cruz. Sconfitta è stata la croce. E nós fomos resgatados. E noi siamo stati riscattati. Forte é o Senhor Jesus que ressuscitou. Forte è il Signore Gesù che ha E Ele risuscitato. está presente em nosso E Lui è meio. presente nel nostro mezzo. Louvado seja Deus. Lodato sia Dio. Porque forte é Jesus Cristo. Perché forte è Gesù Cristo. Louvado seja Deus. Lodato sia Dio. A notícia é: La notizia o è cordeiro foi morto, il agnello è stato morto. mas o leão ressuscitou. Ma il leone è O leão da risuscitato. tribo de Judá Il leone ressuscitou. della tribù di Giuda E è ele está aqui no nosso risuscitato. meio. E lui è qui nel nostro Para dizer mezzo a vocês: per dire a voi, Pai seja convosco. Padre sia con Vamos voi. colocar de pé. Alziamoci. Bendito seja Deus. Benedito Bendito seja sia Deus. Dio. Bendito seja Deus. Benedito sia Louvado Dio. seja Deus. Lodato Pastor, podemos sia orar, Dio. pastor? Podemos orar? Nós vamos estar orando Noi staremo pregando pelas famílias, per le famiglie, por essa Páscoa, per questa Pasqua, pela comunhão, per la comunione, pela salvação, per la salvezza, pela graça que nós não recusamos, per la grazia che noi non abbiamo rifiutato, pela viva esperança que é em Cristo Jesus, per la viva speranza che Cristo Gesù, pela boa notícia per la buona notizia que Ele é vivo, che Lui è vivo, foi preparar-nos lugar è stato preparato il posto e em breve Ele voltará, e a breve Lui porque ritornerà, aonde Ele estiver, perché dove sarà nós Lui, também estaremos. anche noi lo saremo. E a igreja conhece o caminho. E la Chiesa conosce il cammino. Qual é o caminho, pastor? Dov'è il cammino, pastore? Jesus disse: Gesù ha detto, Eu sou o caminho. io sono il cammino, Eu sou a verdade. io sono la verità, Eu sou a e vida. io sono la vita. Ninguém vai ao Pai senão Nessuno através va de dal mim. Padre se non E attraverso em me. breve nós estaremos no céu, amém, E a irmãos? breve staremo nel cielo, Pega na mão fratelli. da tua esposa, tua filha, Prende la mano della tua moglie, la tua amorosa, figlia, tua famiglia. amorosa, Vamos orar la tua pelas famílias, famiglia. amém? Preghiamo per le famiglie, amen? E se você está passando dificuldade na sua família, E se tu stai affrontando delle difficoltà nella No tua seu famiglia, matrimônio, nel tuo matrimonio, com o teu filho, con i tuoi e figli, quer vir aqui na frente, e vuol venire qui davanti, não fique com vergonha, não. non invergognatevi. Até pastor tem problema com Anche família. pastori hanno dei problemi con la famiglia. Mas Jesus está aqui Ma Gesù è qui para ajudar você. per aiutarti. Amém? Amen? Nós vamos estar orando. Noi staremo E se pregando. alguém quiser vir no altar, é E se livre. qualcuno vuole venire davanti all'altare, Amém? Vamos Amém. orar. Pai Preghiamo. Santo, Pai amado, nós te agradecemos por esse domingo de Páscoa. Porque a boa notícia é que o Senhor ressuscitou. Há esperança para a nossa família. Há esperança para os nossos filhos, para aqueles filhos que estão longe da casa do Senhor. Há esperança. Há esperança para aqueles maridos que não se converteram ainda, Senhor. Há esperança para aquelas mulheres que hoje ainda não entenderam a mensagem. Mas, Pai, cremos que nossa família estará aqui na casa de Deus, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós cremos que o Senhor opera no meio da nossa família. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para destruir espírito de divisão, espírito de separação, espírito de confusão, espírito de frieza. Em nome de Jesus nós cancelamos, ó Pai, e vamos declarar e profetizar que aqui tem homens de verdade, homens de Deus, homens que estão buscando viver o Evangelho, amar as esposas como a si mesmo, como Jesus amou a igreja, mulheres sábias, mulheres que edificam a casa, mulheres que vão, ó Pai, fazer a diferença nesse lugar, nessa cidade. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa essa casa, abençoa o pastor Joel, sua família, abençoa cada um, a fim que essa igreja seja uma igreja edificada na rocha, edificada em Cristo Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade. Dio benedica.